capítulo 12, versículo 1 ao 9. 12? Gênesis, capítulo 12, chamado de Abraão. 12. Versículo 1 ao 9. Todos encontraram? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. Se tu, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Vamos orar para que Deus traga uma palavra de direção, palavra de edificação. Amém? Pedir para o irmão Jeová fazer essa oração. Nosso Deus e Pai Celestial, Senhor, entregamos, Senhor, da glória para bendito nosso coração, para aprender a Tua palavra, Senhor. Grava essa palavra, Senhor, que foi lida em nossos corações. Ó Pai Santo, para que possamos, Senhor, entender, Jesus querido. Ó Pai Santo, abençoa, Senhor. Ó Pai bendito, pastor, Senhor, que vai ministrar essa palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai bendito, e assim, Senhor, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Em Teu nome nós te agradecemos. Amém. Amém. Amados, eu quero falar nessa noite sobre as barreiras que retardaram a entrada dos hebreus na terra prometida. Por quê? Nós vimos aqui Deus falando com Abrão, chamando ele e dizendo que dele surgiria uma nação que abençoaria todos os povos. Depois Deus leva Abrão para Canaã e mostra para ele, diz: olha, todo esse lugar eu te darei por herança. E havia gigantes ali, né? Havia gigantes naquele local. Deus não falou para ele que iria tirar os gigantes. Deus só mostrou que tinha gigantes no local, né? Isso significa que Deus não vai tirar os gigantes. Deus vai usar a gente para tirar os gigantes. No capítulo 15, do versículo 12 ao 21, depois você lê, ele refere-se, Deus aparece a Abraão, e a Bíblia diz que um grande sono caiu sobre Abraão. Um profundo sono, que eu entendo como um arrebatamento de espírito. E ali Abraão, naquele sono que ele teve profundo, ele teve uma visão, e ali ele viu, Deus falou com ele que
o povo dele, a geração, os descendentes dele, seriam escravos durante 400 anos. Mas que depois de 400 anos, eles sairiam ricos, levariam toda a riqueza do Egito com eles, né? E Deus é soberano, Deus já sabia, Deus conhece a história, Deus conhece o começo, o meio e o fim da história. Deus sabe de todas as coisas, nada está escondido aos olhos de Deus, né? E ali ele fez a promessa a Abraão, dizendo que iria dar terra aos descendentes dele. Depois falou o processo que os descendentes dele passariam para possuir essa terra, né? E agora nós vimos depois o povo chegando no Egito, através da fome que surgiu, né? Depois de Abraão nós tivemos aí Isaac, filho de Abraão. Depois Isaac teve Jacó e Esaú, né? Que já eram os patriarcas. Jacó, como nós sabemos a história dele, roubou a primogenitura do irmão, fugiu, foi para a terra dos seus familiares, e depois ele voltou para acertar as contas, né? E ali de Jacó surgiu 12 tribos. 12 tribos. E agora Jacó, essas 12 tribos, 12 filhos, aliás, ainda não eram as tribos, eram os 12 filhos, né? E naquele momento ele está ali, veio uma fome sobre a terra, e aquela fome que veio sobre a terra fez com que eles fossem para o Egito. Você vê que Deus como faz, né? O propósito de Deus ele se cumpre. E ali através da fome, Deus fez com que eles fossem parar no Egito. Só que Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus que cuida. Antes de vir essa fome, Deus já tinha preparado todo o acontecimento que José sofreu, perseguição pelos seus irmãos, foi jogado numa cova, foi vendido como escravo para os egípcios, e lá Deus usou José para o quê? Para que no Egito tivesse mantimento. E agora Deus, para preservar a humanidade, preservar o seu povo, de repente veio a fome sobre a terra, e agora Jacó desce para o Egito com os seus filhos. Foram em busca de comida primeiro, 2 vezes, mas depois o pai teve que ir também, porque José exigiu que o pai fosse, né? Mas era tudo plano de Deus. E lá eles habitaram na terra do Egito. Durante 30 anos em que eles estiveram na terra do Egito, eles foram benquistos, eles foram aceitos, eles foram respeitados, eles foram honrados pelo faraó, porque o faraó honrava José. José era governador, se tornou governador do Egito. Mas depois, com a morte desse faraó, e passado o tempo, veio outro faraó que não conheceu José, que não conheceu a história, que não tinha conhecimento, e começou a ter medo daquele povo. Esse povo é numeroso. Esse povo é um povo numeroso e pode acontecer deles se tornarem uma grande multidão e esse povo via querer se rebelar, fazer uma revolução contra a gente. Então vamos pegar esse povo e vamos tratar eles como escravos, vamos botar eles para trabalhar para nós. Aí foi quando eles foram trabalhar para os egípcios como escravos, né? E quanto mais as coisas iam passando, o tempo ia passando, mais os egípcios humilhavam, mais eles passavam por dificuldade, né? Mas chegou o tempo que Deus levantou Moisés, né? Do meio daqueles escravos ali havia Moisés, e depois Moisés foi criado no palácio. Você vê como Deus traça a história. Você vê que depois a gente for pegar cada detalhe. Primeiro Deus bota José no Egito, para José manter a terra com alimento, ensinar o faraó como administrar. Depois vem Moisés, quando eles começaram a perseguir os hebreus, matar os meninos hebreus, e aí Moisés foi jogado no rio. A filha do faraó achou Moisés, criou Moisés como príncipe no palácio. E ali quando quem criou Moisés? A própria mãe dele, foi chamar a mãe dele,
Joquebede para cuidar dele. A provisão, Deus é o Deus de provisão. Deus está na história, Deus está controlando tudo na história. E agora vem Moisés, já adulto, vê os seus irmãos sofrendo. Ele sabia que aquele povo era o sangue dele, porque a mãe dele tinha ensinado para ele sobre isso. E ele vê um egípcio massacrando, batendo, espancando um hebreu, ele vai e mata o egípcio. E aí foge, né? E depois que ele foge, ele passa 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, Deus aparece a Moisés, fala com ele e diz: vai buscar o meu povo. E diz: eu sou, me enviou a voz. Vai a Faraó, vai a Faraó. Agora Moisés volta para o Egito como libertador para tirar o povo. Agora era a hora que Deus ia levar o povo a entrar na terra da promessa. Agora era o momento da promessa. O povo já tinha passado por todo o processo que haveria de passar, que Deus já havia revelado. Agora era o momento exato do povo entrar na promessa, né? Então precisou Deus manifestar o poder dele, enviando as 10 pragas. Aquelas 10 pragas era uma maneira de Deus mostrar para os egípcios e mostrar para os hebreus que o Deus que eles serviam, que o Deus que mandou tirar eles de lá, era maior do que todos os deuses do Egito. Quando a cada praga que foi enviada para ferir um deus egípcio. Piolho, né? O rio Nilo, tudo isso. Cada um desses, as trevas que veio, porque o sol era adorado pelos egípcios. Então tudo veio confrontando os deuses do Egito para mostrar para aquele povo o poder de Deus, que Deus é maior do que qualquer poder existente na face da terra. E quando ele quer fazer as coisas, ele faz e não tem quem o impeça. E eu sei que depois das 10 pragas, da morte dos primogênitos, agora o povo viu a mão de Deus, viu o poder de Deus, e aí o povo criou coragem para sair. E o faraó não aguentou mais e mandou o povo embora. E eles foram. No caminho, em direção à bênção, agora Deus estava tirando aquele povo da escravidão para transformá-los em senhores, em possuidores, em donos de terra. Eles agora não eram mais escravos de ninguém. Deus estava tirando aquele povo para ser senhores da terra, para possuírem a terra, dividir as tribos e cada tribo receber sua porção. E aquele povo saiu com Moisés em direção à promessa. Segundo alguns historiadores, com 30 dias eles chegavam de onde eles saíram para onde eles tinham que ir. Com 30 dias eles chegavam. Outros dizem 40 dias, outros dizem 6 dias. Né? Cada um tem uma visão diferente, uma ótica diferente da geografia, que eles podiam ver caminhos para aquele povo chegar. Porém, a dureza do coração, a incredulidade, a murmuração, impedia que aquele povo entrasse, conquistasse o que era deles. Além disso, a murmuração, a dúvida, a falta de fé eram consequências de algumas coisas que haviam nas emoções daquelas pessoas. Em primeiro lugar, nós vamos ver que havia naquele povo um sentimento de perda. Números capítulo 11, versículo 4 ao 6. No livro de Números, no capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 6, ele vai dizer algo interessante aqui. Vai dizer o seguinte: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Cara, Deus estava dando a comida para eles diariamente. O maná era uma farinha que eles faziam um bolo e comiam todos os dias.
Mas eles agora estavam insatisfeitos, começaram a reclamar daquele maná e começaram a desejar a comida do Egito, ao ponto deles disserem assim: nós comíamos de graça. Gente, eles não comiam de graça, eles eram escravos. Eles eram escravos no Egito. E se você é um escravo no Egito, né, você é um escravo, você não está comendo de graça, você está pagando a sua comida. Você está trabalhando e você era pelo menos para receber seu pagamento. Mas a mentalidade daquele povo, uma mentalidade pequena, uma mentalidade medíocre, uma mentalidade murmuradora, fazia com que aquele povo sentisse saudade daquelas comidas e rejeitasse o que Deus estava dando. Muitas vezes nós ficamos com esse sentimento, nós ficamos com essa vaidade. Deus está dando um alimento para nós. Hoje eu estava conversando com a Sara e estava falando algumas pessoas que se aproximam de nós, que foram criados dentro de igreja e não sabem nada de Deus, não sabem nada da palavra de Deus. Sara falou: eu mesmo era uma. Ela falou: eu mesmo era uma dessas pessoas, que eu fui criada dentro da igreja, mas eu não sabia nada. E aí a gente está aqui tentando ensinar, a mostrar, né? Eu gosto de ensinar, de mostrar na palavra, né? E ali, às vezes, as pessoas não querem esse alimento, querem novidades, querem voltar de onde veio, em busca de novidades. E aí se frustra, porque aquelas novidades não te preencheram o teu espírito, o teu vazio, né? Precisamos acordar, aceitar aquilo que Deus está nos dando, entrar no novo de Deus, entrar dentro do padrão que Deus tem para nós, né? É o maná. Deus todos os dias está nos alimentando, é o nosso momento devocional. Eu recebo a palavra ali, orando. Tem gente que gosta de campanha. Por quê? Porque ele não quer orar, porque ele não quer fazer reflexão da palavra, ele quer depender dos outros, ele quer se alimentar do que os outros dão para ele, ele quer receber oração que os outros vão fazer por ele, ele quer que os outros vão viver o evangelho por ele. E não é assim, o evangelho não é isso. Eu tenho responsabilidade de viver o evangelho por mim. Cada um tem responsabilidade de viver o evangelho por si próprio. Então nós precisamos, né, abandonar esse sentimento de fracasso, esse sentimento de coitadinho, esse sentimento de que nós perdemos, esse sentimento de que nós não vamos chegar a lugar nenhum, essa mente de escravo, e começar a se posicionar do que Deus quer. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro. Deus vai me abençoar através da minha vida de oração, através da minha obediência à palavra. Porque Deus vai fazendo campanha, bota aqui no envelope R$1.000, que amanhã você vai ganhar um carro na sua porta. É mentira, é engano. Isso é engano, não é isso que Deus promete na palavra dele. A palavra de Deus diz que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O presente que Deus dá logo de entrada no reino dele é a cruz. Ele não está prometendo carro 0 quilômetros, ele não está prometendo riqueza, ele não está prometendo nada disso. Ele está dizendo: vem, segue-me, na caminhada, na consequência do dia a dia de nós andarmos com ele, andarmos na dependência dele, nós vamos ter o suprimento, nós vamos ter o sustento, nós vamos ser prósperos, sem precisar a gente ficar fazendo coisas para ser próspero. Você vê aí que o cuidado de Deus. Deus falou lá no Gênesis 15 que o povo seria escravo. No capítulo 12 ele falou que daria terra para os descendentes de Abraão. Abraão nem filho tinha ainda. Sara era estéril. Aí agora ele sai da terra que Deus mandou ele sair e vai em direção a essa terra. E agora vão caminhando em prol do que Deus tem para eles. Só que a Bíblia fala bem claro que os descendentes deles herdariam essa terra.
E fala, aí conta toda a história. E você vê que Deus preservou os hebreus. Quantas coisas eles passaram. Eles podiam ter acabado ali quando foram para o Egito. Era para ter se acabado, ter morrido todo mundo. Veio a fome sobre a terra, era para ter morrido todo mundo. Mas Deus preservou eles. Deus preservou. Então, quer dizer para você, Deus é o dono da história. Deus é o Senhor da história. E Ele preserva você. Ele preserva a sua vida. Você não precisa ficar atrás, preso a passado, preso a coisas que você perdeu. Não! Deus tem algo novo. Às vezes, teve um tempo que eu ficava muito nostálgico, lembrando, porque no passado Deus me usou assim, me usou assado, me usou... Ele usa hoje. A palavra de Deus diz assim que nós faremos obras maiores. Deus me usa hoje. Deus quer usar você hoje. Esqueça o passado, não fique preso ao passado. Eu vi uma frase que as pessoas dizem assim, como é que nós queremos experimentar coisas novas, fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos? Tem que ter mudança. Temos que estar aberto ao que Deus quer fazer, as mudanças. E abrir mão, não ficar preso, lembrando do passado, né? Como eu era. Não, agora eu vou. Deus tem coisa nova para mim. Deus tem coisa nova. Não estacione no passado. Uma vez eu vi uma frase no Facebook que dizia assim, olha, se alguém perguntar pelo seu passado, eu vim falar do seu passado, você diz, eu não sei. Eu não vivo mais lá. Eu não vivo mais lá. Né? Então havia um sentimento de perda. Ai, nós estamos agora comendo só essa comida aqui. Aquela comida do Egito era bem melhor. Cebola, gente, dá licença. Alho. Eu não sei qual é o tipo de cebola que tinha lá, mas... Mesmo assim, mas era alho, né? Alho, pepino, cebola. E o maná, Deus mandando o maná todo dia, a pessoa enjoando do maná de Deus. Nós queremos muitas vezes ficar procurando novidade, né? Em segundo lugar, no capítulo 13, versículo 25 ao 33, de Números. 13. 13, capítulo 13. Número. Do versículo 25 ao 33. Diz assim, ó. Qual? Números? Números, capítulo 13. Do versículo 25 ao 33. Versículo. Isso, cheio. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita, né? Ó, você vê, ele veio, pegou o fruto, trouxe aquelas frutas gigantes, né? Trouxe aquilo ali, tudo, e mostrou para eles, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha que visão, gente. Cara, você tem a palavra de Deus, você tem experiência com Deus, que Deus já viu, você viu, porque eles contavam as histórias de pai para filho, a história de Abraão, como foi que Abraão saiu da terra, como foi a história de José, como foi a história de Moisés, tudo isso eles sabiam, porque era contado para eles. Mas agora eles estão diante de um desafio. Olha, vocês vão entrar na terra, vá espiar e veja como é a terra. Vieram e disseram, a terra realmente mana leite e mel. Olha aqui os frutos que existem na terra. Mas tem um porém. Lá tem gigantes. Lá tem gigantes e nós diante deles somos como gafanhotos. Você já pensou, gente? Que mentalidade. Cara, se Deus está com você, se Deus te trouxe até aqui, Ele vai levar você até onde Ele prometeu. Se Deus te trouxe até onde você está, se você chegou até onde você está, você vai chegar, né? Mas o que acontece? Eles tinham aqui um complexo de inferioridade. Eles se achavam inferiores, os moradores da terra. O complexo de inferioridade nos deixa impotentes, nos sentimos incapazes, feios, burros, pobres e sem futuro. Muitos de nós viemos de lares destruídos, sofremos com violência doméstica, abuso físico, psicológico e sexual, fazendo-nos ficar escravos de um passado doloroso. Deus quer que hoje você seja livre dessas coisas. Rompa com esse passado e siga em frente, rumo ao futuro. Siga em frente, parta para cima. Então vem os desafios. Olha, o problema nosso é que muitas vezes nós alimentamos feridas, guardamos coisas no nosso interior, que nós nos sentimos impotentes, incapazes, nos achamos inferiores, que jamais Deus vai fazer aquilo conosco. Deus só faz com os outros, comigo não. Às vezes nós pensamos assim. Eu estava num lugar uma vez, e ali eu orei, e falei, Deus, eu tenho um amigo meu que foi abrir uma igreja num determinado, o Senhor só mandou ele para o lugar. E quando ele chegou ali, ele começou a evangelizar, e tinha um cidadão que perguntou, você veio de onde? De Brasília. E ele falou assim, eu sou desviado, mas eu quero reconciliar com Deus. Reconciliou com Deus, ele orou por ele. Aí ele falou, eu queria que o senhor fosse na minha casa, hoje fizesse uma reunião lá na minha casa, eu vou convidar os meus amigos para ir para essa reunião, para a gente começar. O senhor é missionário, né? Eu sou. Aí foi para aquela reunião. Quando terminou a reunião, o irmão chamou ele e falou assim, olha pastor, eu tenho um dízimo guardado de muitos anos. Eu frequentava a igreja, eu sempre fui dizimista. Eu sou empresário aqui na cidade, até em Unai, isso aconteceu em Unai. Eu sou empresário aqui na cidade e eu tenho um dízimo guardado, que eu sempre guardei, é do Senhor, eu sempre guardei, eu nunca peguei, não gastei, eu sempre botei no banco para qualquer dia eu saber que eu ia entregar esse dízimo. E eu vi o senhor começando a obra aqui, eu vi que o senhor conversando comigo que vai começar a igreja aqui, tudo. Eu quero entregar esse dízimo para o senhor fazer o que o senhor quiser com ele. Alugou o salão. Aí eu sei que o dízimo foi alto mesmo, foi tão alto que o pastor alugou o salão, comprou cadeira, comprou instrumento, comprou equipamento de som, e não tinha membro ainda, né? E ali quando ele começou com aquele irmão fazendo a obra, e começou a ganhar pessoas para Jesus. Vieram muitos jovens, que era um lugar onde tem essas igrejas muito tradicional, muito radical, né? E às vezes o jovem é doido para tocar, tudo, e nessas igrejas não tem essa oportunidade. E ali veio muito jovem, e ele começou a obra, e foi uma obra muito abençoada. E um dia eu estava num lugar e falei, Deus, eu queria que o Senhor fizesse um milagre daquele na minha vida também.
Desse jeito. Eu lembrei disso aí. Eu falei, Deus, eu queria que o Senhor fizesse um milagre desse na minha vida. Aí quando foi um dia, o irmão chegou num lugar lá, disse, pastor, o senhor quer falar com o senhor? Eu fui lá falar com o camarada. Aí ele disse assim, não, é porque eu tenho esse terreno aqui, alugado, moram dois rapazes ali, tá até com AIDS, e é macumbeiro. Eu também sou, ele disse assim, eu também sou eu sou babalorixá de terreiro. E eu sei que eu sou babalorixá de terreiro, tudo, mas minha mulher é desviada da igreja evangélica. E aí ela falou, por que você não chama um pastor para orar? Porque eu já fiz de tudo para os caras saírem, eles nunca saíram. Fizeram macumba, né, com certeza. Aí me chamaram, eu peguei e fui lá. Aí ele pegou e falou, minha esposa falou, chama um pastor, pede para ungir, tá? Eu digo, não, tudo bem, fui lá. E fui lá ungir. Quando eu cheguei lá, tinha uma casa de marimbondo dentro do quarto. E eu consegui enfiar um pau assim, puxa, era marimbondo, acho que era cupim, né? Enfiei um pau assim, puxei, veio de uma vez. Aí tocou fogo, tudo. Ele ficou espantado com aquilo. Disse, nossa, o senhor tem muita força, muita mediunidade. Desse jeito. Eles dizem assim, né? Muita mediunidade. Aí eu orei, repreendi aquela coisa toda. Quando foi no outro dia, ele falou, por que o senhor não abre a igreja aqui, pastor, nesse local? Eu tinha ido visitar um irmão lá, né? Por que o senhor não abre a igreja aqui nesse local? Eu falei, rapaz, eu não tenho dificuldade nenhuma para abrir a igreja aqui não. Ele falou assim, eu vou lhe dar 6 meses de aluguel. Se eu abrir a igreja aqui, eu dou 6 meses. Eu falei, assim, eu dou 6 meses de aluguel para o senhor aqui. Aluga o salão que o senhor quiser, aí me diga o valor, que eu vou pagar o aluguel. 6 meses. Aí eu peguei, saí com o irmão, alugamos o salão. Aí ele comprou umas cadeiras, foi comigo, comprou as cadeiras, deu. E a gente começou naquele local. Deus faz as coisas. Se o cara falou que era pai de santo, eu ia ficar com medo dele? Tem crente que fica morrendo de medo. Né? Fica morrendo de medo. E ainda fui lá e entrei lá, o cara é aidético, disse que eu sei que o que aconteceu, que depois que eu orei, os caras que moravam na casa dele lá sem pagar aluguel e se escondendo dele, acabou que saíram. Desapareceram, foram embora. Levaram as coisas, que era o que ele queria, né, que eles fizessem. Entendeu? Então, muitas vezes, vai surgir coisas na frente da gente, desafios, que Deus quer só que a gente tenha atitude, que a gente tome atitude. Mas, muitas vezes, o complexo de inferioridade vai nos atrapalhar. Nos atrapalha, a gente se acha incapaz, eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso, eu sou incompetente, eu sou burro mesmo, não é? E aí, tem os gigantes, o desafio é alto. Eu vi uma frase que dizia certa feita assim, quando tem gigantes, os gigantes é sinal, os gigantes é um autodó de Deus dizendo, tem vitória vindo na sua direção. Se tem gigante no caminho, é porque tem vitória. E Deus quer usar você para vencer aquele gigante. Deus quer levar você a vencer esse medo, romper com esse medo, romper com esse complexo de inferioridade, que se acha incompetente, que acha que não dá conta de fazer, né? E por último, nós temos aqui Números, capítulo 14, versículo 1 ao 4. Agora é o capítulo 14, né? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Aqui o que acontece? Qual é a barreira? O sentimento de medo. Nós vimos, a primeira barreira que nós encontramos aí foi o sentimento de perda. A segunda foi o complexo de inferioridade.
E a terceira é o medo. O medo. A maior paralisia que o homem experimenta é o medo, né? O medo trava a nossa vida e o diabo utiliza o medo para interromper o nosso progresso. O diabo usa o medo para fazer a gente abortar os nossos sonhos, não acreditar que vai acontecer por causa do medo. O cemitério é o lugar onde encontramos as maiores riquezas do mundo enterradas por causa do medo. Pessoas que sonharam, mas não saíram do lugar por causa do medo. Deus não nos deu um espírito de medo nem de covardia, e sim de poder, diz Paulo o apóstolo. O Espírito Santo habita em você e nele está todo o poder. O próprio Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eis que descerá sobre ti o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os fins da terra. Você recebeu poder. Não deixe o medo paralisar você em nada na sua vida, em nada mesmo. Não é só nas coisas espirituais, mas é na vida material, é na vida profissional, é nos relacionamentos e assim por diante. Amém? Glória a Deus. Se Jesus está em nós, e se toda a autoridade foi dada a Ele, logo nós que trazemos Cristo em nosso interior, também herdamos com Ele toda a autoridade. Não tenha medo, receba a ousadia. Tenha um espírito de ousadia. Um espírito de ousadia. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: somos os melhores, porque os fracos desistiram e os covardes nem tentaram. Lembre-se, você é o melhor de Deus. Creia. Não acredite nas falácias de Satanás. Não acredite nas falácias do diabo contra você. Não guarde lembranças de palavras negativas ditas ao seu respeito. Às vezes disseram que você não ia conseguir, disseram que você não tinha sabedoria suficiente, que você não era inteligente o suficiente, que você não era corajoso o suficiente para atingir aquele objetivo. Disseram, mas aborte esse sonho negativo, essas palavras negativas, vomite elas, jogue para fora e diga: Deus, me dá um espírito de ousadia, eu quero conquistar, eu quero ser um conquistador, o Senhor me chamou para ser um vencedor. E para concluir, eu quero lembrar do filme da Filha do Pastor, onde eu já falei algumas vezes para vocês que eu acho muito interessante naquele filme, quando o rapaz, o pai dela tratava ela muito bem, cuidou dela, zelou, preparou ela para ser uma cantora, e depois esse rapaz começou a seduzi-la e tirou da família e levou para o mundo, e lá ela começou a cantar para agradar ele, para fazer ele ganhar dinheiro, e ele começou a humilhar, começou a maltratá-la e dizer coisas que diminuindo ela, mexendo com a baixa estima, trazendo ela na baixa estima, e ela sofreu muito tempo na mão desse homem. Mas um dia ela acordou e disse: o quê? Eu não sou o que você diz que eu sou. Eu sou o que o meu pai diz que eu sou. E deu um chute nele lá e foi embora. Voltou para a casa do pai. Largou o cara e foi para a casa do pai. Né? Então, muitas vezes, você fica preso ao que o diabo fala. Você fica preso a coisas que você ouviu, que as pessoas disseram e que você não vai conseguir. Você não consegue, você é incapaz, você é incompetente, você não tem sabedoria, você não tem ousadia, você não vai conseguir. E isso muitas vezes é nosso inconsciente, nós trazemos isso. E nós precisamos nos libertar disso. Pedir para Deus: Senhor, me liberta, me cura, nem que for num sonho, à noite eu dormindo, me cura desse pensamento, me cura desse sentimento que está arraigado no meu interior, que diz que eu não vou conseguir. Vença o sentimento de perda, vença o complexo de inferioridade e também o sentimento de medo e conquiste a promessa de Deus para a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Você diz: mas eu moro no Valparaíso, sou de família pobre,
Como é que eu vou conseguir isso? Não interessa. Deus falou, Ele vai cumprir. Deus é aquele que tira você lá de detrás da boiada e coloca na frente. Deus tira você do meio da boiada e bota você para sentar entre príncipes. E você vê as histórias das pessoas que aos olhos humanos eram incompetentes. Nós encontramos aí grandes artistas, grandes inventores, eram pessoas que aos olhos humanos, aos olhos dos professores, eles eram incapazes. Thomas Edison recebeu uma cartinha, o professor levou ele com um bilhete, disse, entrega isso aqui para sua mãe. E quando a mãe dele leu o bilhete, diz assim, seu filho não tem condições de aprender na escola. Aí ele perguntou, mamãe, o que foi que o professor disse? Ela disse assim, aí ela disse, o professor disse que você é muito inteligente, que você não precisava ir para a escola. Ela inverteu. E Thomas Edison foi um homem que quando cresceu, inventou a lâmpada elétrica. Hoje nós temos energia, lâmpada na nossa casa, porque ele inventou. Ele tentou 10.000 vezes, na 10ª vez ele conseguiu esse invento. Leonardo da Vinci era disléxico, tinha dislexia, sabia? Dislexia é aquela pessoa que não consegue juntar as letras. E se tornou um grande artista, pintou, inventou um helicóptero, né? Então, o que acontece? Pessoas que às vezes a sociedade diz que elas não servem para nada, que elas não têm competência, porque o psicólogo falou que eu tenho demência. O problema dele que eu tenho demência, eu vou embora, eu vou conseguir o meu objetivo, eu vou correr atrás do meu sonho. Tem muitas pessoas paralisadas porque acreditaram nas mentiras que ouviram a respeito delas. Amém? Então nós vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar, colocar nossa vida na mão do Senhor. E não deixar que essas barreiras venham ser impedimento para você em relação ao seu sonho. Você vai conseguir atingir o seu objetivo. Você vai conseguir a vitória que você tanto almeja. Você vai conseguir a libertação, a cura, o milagre, a prosperidade. Você vai conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não fique preso às circunstâncias. Não fique preso ao que você está vendo. Mas se renda ao Senhor. E ande pela fé. Que você vai experimentar o melhor de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor nesta noite que venha curando, que venha tratando conosco no nosso emocional, tirando de nós todo sentimento nostálgico, todo sentimento de perda, todo complexo de inferioridade, todo sentimento de medo que nos paralisa, que nos impede de correr atrás de nossos sonhos, dos nossos objetivos, que nos impede de conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós, que nos impede de derrotar os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu te suplico nesta noite, dê vitória ao teu povo, abençoa, Senhor, teus filhos, para que eles possam entender esta palavra e colocar em prática no dia a dia das suas vidas. É o que eu te peço nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, traz cura, traz milagre, traz libertação. Oh, Espírito Santo, quebra toda paralisia do nosso meio, toda paralisia emocional. Em nome de Jesus, todos os complexos, todos os traumas que nós guardamos, vem curando, Senhor, e não permita que a gente fique parado, pensando no passado, mas que nós venhamos em direção ao futuro que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.